Sabe-se que a maioria das pessoas vive como se a existência fosse uma longa lista de tarefas a cumprir. Estuda, trabalha, paga contas e repete. Alguns chamam isso de responsabilidade. Outros chamam de vida adulta. Nietzsche chamava de ressentimento disfarçado de virtude, porque por trás dessa rotina aparentemente honesta, há uma verdade que quase ninguém tem coragem de admitir. A maioria vive com medo. Medo de mudar, medo de fracassar, medo de errar, medo de ser julgado, medo de não se encaixar, medo de ser livre. É estranho, mas real. Muitos preferem a infelicidade segura do que a liberdade arriscada. Vivem dizendo: um dia eu faço, um dia eu mudo, um dia eu vou viver do que amo. Mas esse um dia nunca chega, porque no fundo o medo sempre vence. Nietzsche enxergava isso com brutal clareza. O medo é o maior castrador da alma. Não é a falta de tempo, não é a falta de talento, não é a sociedade. É o medo. Medo de ser quem você realmente é. Medo de ouvir a sua própria voz. Medo de encarar o abismo que existe dentro de você. Mas Nietzsche não era um filósofo para acalmar. Ele era o contrário disso. Ele veio para cutucar feridas, quebrar crenças, destruir ilusões. E uma das ideias mais perigosas e libertadoras que ele trouxe ao mundo foi esta: a vida começa onde o medo termina. Porque o medo é o que nos mantém pequenos, o que nos prende ao rebanho, é o que nos impede de viver com grandeza, de criar com ousadia, de amar com intensidade. Nietzsche dizia: torne-se quem você é. Mas isso tem um preço. Significa romper com o conforto, significa ser rejeitado, significa falhar. E levantar significa não agradar a todos, mas também significa algo que poucos já experimentaram: viver com autenticidade. Enquanto muitos buscam conselhos para uma vida mais leve, Nietzsche oferece uma pergunta brutal: você está pronto para perder tudo, em troca de ser você? Porque a liberdade real não é aquela que te protege, é a que te expõe. A que te deixa nu diante do mundo, com sua coragem como única defesa. E é só aí, nesse ponto sem volta, nesse salto para o desconhecido, que a vida de fato começa. Mas o que exatamente existe depois do medo? O que acontece quando você decide atravessar a tempestade, não com a esperança de que ela passe, mas com a decisão de dançar nela? Nietzsche acreditava que a maioria das pessoas vive em estado de dormência, não por ignorância, mas por medo. Medo da liberdade, medo da dor, medo da responsabilidade de ser quem se é. E é justamente por isso que muitos preferem obedecer, seguir regras, manter-se pequenos. Porque pensar por si mesmo é perigoso. Sentir por si mesmo é arriscado. E viver verdadeiramente exige morrer para tudo o que é falso em você. Nietzsche chamou isso de transvaloração de todos os valores. É quando você rompe com os valores herdados, os costumes, a moral, as crenças que te foram empurradas goela abaixo e decide reconstruir sua vida com base no que ressoa com a sua própria essência. Mas isso dói, porque é necessário destruir. É preciso descer até o fundo do poço da própria alma e encarar o que existe atrás da máscara. Nietzsche não queria que você se tornasse uma boa pessoa. Ele queria que você fosse uma pessoa inteira. Alguém que tivesse a coragem de carregar sua luz, mas também sua sombra. Porque a vida não pede pureza, a vida pede inteireza. E por isso ele escreveu: você precisa ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. O caos que você evita é justamente o solo fértil da transformação. Enquanto você fugir dele, vai permanecer raso, domesticado, amarrado às expectativas de um mundo que só quer que você obedeça e consuma. Nietzsche
Nietzsche via a sociedade como uma máquina que produz mediocridade em massa. Ela premia quem se encaixa e pune quem ousa ser diferente. Mas o verdadeiro espírito livre, aquele que rompe com a moral do rebanho, não busca aprovação, ele busca a verdade, mesmo que essa verdade o deixe só, mesmo que o transforme em um louco aos olhos de todos. Foi isso que ele quis dizer com a figura do Übermensch, o além do homem, o ser que superou a si mesmo. Não alguém superior aos outros, mas alguém superior ao que ele mesmo foi ontem. Alguém que se reinventa, que vive de forma afirmativa, que diz sim à vida com tudo o que ela tem, inclusive com a dor, com a morte, com o fracasso. Esse ser, esse espírito, não tem mais medo do abismo, porque ele já se jogou. Nietzsche acreditava que o sofrimento não deveria ser evitado, mas abraçado, porque é no sofrimento que você cresce. É nele que você descobre do que é feito, e é por isso que ele rejeitava qualquer filosofia que prometia consolo. Ele desprezava a ideia de um paraíso futuro, de um sentido externo, de uma moral imposta. Para ele, o sentido da vida não é dado, é criado. Você não encontra sentido, você o constrói. E só quem tem a coragem de atravessar o deserto do niilismo, de encarar que nada tem sentido por si só, é que pode ter a ousadia de inventar o próprio caminho. Nietzsche escreveu sobre o eterno retorno, uma ideia radical. E se você tivesse que viver esta mesma vida, com todos os seus erros e dores, eternamente? Se cada escolha que você faz fosse se repetir para sempre, você continuaria vivendo da mesma forma? Essa pergunta não é teórica, é uma faca na garganta da sua existência, porque obriga você a se perguntar: estou vivendo uma vida que vale a pena ser vivida mais de uma vez? Se a resposta for não, é hora de mudar. É hora de morrer para a velha versão de si e nascer de novo. Nietzsche via isso como a verdadeira missão humana, tornar-se quem se é. Mas esse processo não é romântico. Ele envolve solidão, envolve destruição, envolve desapego radical da imagem que você construiu para se proteger. Você vai perder pessoas, vai perder certezas, vai perder tudo aquilo que antes parecia seguro, mas que hoje te sufoca. E no lugar disso, vai ganhar algo inédito, a si mesmo. Nietzsche não te convida à zona de conforto. Ele te convida à beira do penhasco e sussurra ao pé do ouvido: e se você aprendesse a voar? A vida começa onde o medo termina, porque é no exato momento em que você deixa de se esconder que você começa, de fato, a viver. Quando você pensar em mudar de cidade, quando sentir vontade de encerrar um relacionamento vazio, quando decidir seguir um caminho que ninguém ao seu redor entende, ele vai te visitar nas madrugadas silenciosas, vai sussurrar no seu ouvido que é melhor desistir, recuar, esperar. Mas Nietzsche nos provoca com algo radical. Não fuja do medo, use-o, porque o medo mostra onde a transformação começa. Ele aponta exatamente para onde você tem que ir. Tudo que te paralisa é justamente o que te revela. E tudo que te dói é aquilo que te chama. Nietzsche sabia que viver com coragem não é ausência de dor, é escolher a dor certa. A dor do crescimento, da ruptura, a exposição, a dor de bancar quem você realmente é. E essa dor, embora intensa, é libertadora, porque nela você não está mais preso no teatro dos outros, não está mais atuando um personagem social, rindo sem vontade, dizendo sim com vontade de gritar não. Você começa a habitar sua vida de verdade, começa a existir com inteireza, e esse
é o começo de uma nova ética. Uma ética não construída sobre regras externas, mas sobre um princípio interno: a coragem de ser autêntico. Nietzsche acreditava que a vida só ganha valor quando deixamos de buscar segurança e começamos a buscar significado. Significado não se encontra nas promessas de conforto. Não está nos caminhos já traçados, nem nos manuais prontos. Está na ousadia de criar sua própria trilha, mesmo que para isso você precise deixar para trás tudo o que chamava de vida. E nesse processo, o medo não é mais o inimigo. Ele se torna o marco zero da coragem. Você sente ele e vai assim mesmo, com o coração batendo forte, com a incerteza esmagando o peito. Mas vai, porque agora você entende. Se algo te assusta profundamente, é sinal de que tem algo ali que vale a pena. Nietzsche nos convida a isso, a viver como um fogo, a consumir tudo que é falso, tudo que é pequeno, automático, herdado, a queimar as máscaras, a desobedecer o script. Para ele, a verdadeira vida não é aquela em que você é protegido, é aquela em que você se arrisca. A cada risco, algo em você morre. Mas algo maior nasce, um novo olhar, uma nova força, um novo eu. E talvez seja esse o sentido mais profundo da frase. A vida começa onde o medo termina. Porque enquanto o medo comandar suas decisões, a vida será só sobrevivência. Mas no momento em que você ousar, no momento em que você disser basta a tudo que é pequeno, morno, previsível, nesse momento, a vida te devolve a inteireza. Ela pode te ferir, mas ao menos será sua, sem máscaras, sem prisões, sem mentiras. Nietzsche não queria que você fosse perfeito. Ele queria que você fosse real. E talvez seja justamente nisso que mora a sua maior força. Não na ausência de medo, mas na escolha de não ser mais comandado por ele.